Bom, mas nosso horário já deu aqui, agora é 7 horas e 2 minutos, né? Então, a gente vai dando andamento aqui ao nosso estudo e os colegas aí que foram chegando vão entrando na boa aí, sem problema. Só lembrando, né, que esse é o nosso último encontro, então, desse bimestre. Me foi lá autorizado pela coordenação do curso que eu fizesse essa avaliação, então, no dia 7, que é sexta-feira da semana que vem. Então, a gente vai concluir aqui hoje esse tópico específico aqui do nosso programa, que é a respeito do nacionalismo econômico, né? Que a gente começou na sexta-feira passada. Eu vou, então, recuperar aqui o slide, que eu acho já está disponível para vocês lá no Live, né? Então, nós vimos falando aqui sobre o nacionalismo econômico, dissemos aqui, contextualizamos, né, o período histórico em que o nacionalismo econômico vai ganhar, não é, corpo e vai ser estruturado do ponto de vista do seu arcabouço teórico, né? Dissemos também que os dois países onde essa concepção a respeito do funcionamento do capitalismo, né? Essa concepção vai brotar, foi exatamente nos Estados Unidos e na Alemanha, né? E já iniciamos na semana passada o primeiro tópico aqui, digamos, dessa construção teórica desses autores a respeito do capitalismo, né? Com essa perspectiva nacionalista, né? Então, nós dizíamos aqui que a primeira questão por eles levantada foi a respeito do método, né, equivocado que teria sido utilizado pelos teóricos liberais para entenderem o funcionamento da economia capitalista. E esse método acabou comprometendo toda a análise, né, e levando os representantes do liberalismo econômico a uma conclusão completamente equivocada na visão desses caras aqui, né? Uma conclusão completamente equivocada, porque eles vão defender a ideia da liberdade no sistema de comércio internacional ou na economia internacional, né? E os autores aqui vão se contrapor a essa ideia, dizendo que não dava, nessa época aqui, para se implementar um regime de livre comércio internacional, pelas razões que eles vão apresentar e que a gente já conversou aqui na semana passada. Então, hoje, eu queria retomar, já a partir aqui do segundo grande argumento levantado pelos representantes do nacionalismo econômico, né? Qual seria esse segundo grande argumento? Bom, quero sempre, né, lembrar vocês que vocês podem interromper a minha fala aqui a hora que vocês quiserem. Se tiverem dúvida em alguma coisa que eu estou falando, tá? Então, veja. Os nacionalistas, essa é a segunda crítica que eles vão fazer aos teóricos do liberalismo econômico e depois vão apresentar a sua ideia a respeito, né, a ideia deles a respeito do assunto. Então, eles vão dizer o seguinte: existem dois conceitos em economia que
podem se confundir, podem ser confundidos, mas eles são completamente distintos. E é importantíssimo identificar a diferença que existe entre esses conceitos, porque a diferença desses conceitos vai influenciar na formulação de políticas econômicas por parte dos países. Quais são os conceitos? O primeiro é o conceito de riqueza, e o segundo é o conceito de força produtiva de riqueza. Né? Então, o que é riqueza? Né? Riqueza, então, é tudo aquilo que as pessoas possuem. Né? Então, o camarada tem uma casa. Essa casa é um patrimônio, é uma riqueza que ele possui. O camarada tem um carro, faz parte do patrimônio dele, é uma riqueza que ele possui. Né? O sujeito tem uma fazenda, faz parte do patrimônio dele, é uma riqueza. Né? Então, veja, riqueza é uma coisa que se vincula diretamente com possessão, de possuir, né? Com a possessão de um bem, de uma mercadoria, seja ela qual for. Carro, um apartamento na praia, uma fazenda no interior, não importa. Não importa. Tudo aquilo que você possui faz parte da tua riqueza. O outro conceito é força produtiva de riqueza. É outra coisa, né? Porque, veja, toda força, ela é algo que existe em estado potencial. É algo que diz respeito à capacidade. Né? Então, veja, a força produtiva de riqueza, ela está relacionada não com possessão. Ninguém possui, né? Uma força produtiva é algo que se constrói, é algo que se desenvolve, é algo que se aprimora. Então, a força produtiva de riqueza, ela é capacidade, ela representa a capacidade e o poder, né? São duas coisas que estão muito parecidas, muito relacionadas. Capacidade e poder de produzir, de fazer determinada coisa. Né? Então, veja, uma coisa é a riqueza, outra coisa é a capacidade de produzir riqueza. O List, que é o autor aqui, que é o nosso principal referência, o List, ele, na obra dele, ele vai citar o caso de Espanha e Portugal no século XVI. E o que aconteceu com esses dois países. Nós sabemos, né? Século XVI e XVII, né? Espanha e Portugal eram eram as duas principais economias praticamente que existiam. A Espanha, principalmente, que é um país de dimensões territoriais importantes. A Espanha era o país dominante no mundo durante os séculos XVI e XVII. E de onde vinha essa exuberância, né, econômica da Espanha? Vinha principalmente do ouro que eles arrancaram da América. O ouro, nos séculos XVI e XVII, já funcionavam como moeda na Europa. E com moeda, dinheiro, né? A gente lembra, né? A gente pode comprar o que a gente quiser.
Então, os espanhóis, ao chegarem à América, eles tiveram contato muito rapidamente com grandes reservas auríferas dos povos locais, né? Se apropriaram desse ouro e levaram embora para a Europa. Eles tinham essa montanha de ouro, portanto, eles possuíam riqueza. E exatamente por ter ouro em grande abundância, os espanhóis, os portugueses, depois, usaram esse ouro para comprar uma série de mercadorias que eles desejavam possuir. E esse ouro, então, começou a ser lentamente drenado para os países da Europa do Norte. Porque era nesses países que eles iam buscar grande parte dos produtos e das mercadorias que eles queriam, os espanhóis. Ora, consequentemente, as mercadorias entravam na Espanha para o deleite dos espanhóis, de modo geral, mas eles tinham que pagar isso, pagava com ouro. E o ouro foi saindo da Espanha, de Portugal, e foi transitando aí para os países da Europa do Norte, principalmente França, Itália, Holanda e Inglaterra. E nesses países que eu acabei de citar, graças ao consumo que era realizado pelos espanhóis, principalmente, foram surgindo e se expandindo empresas que produziam exatamente as coisas que os europeus do Sul desejavam comprar. Aos poucos, no final das contas, o que aconteceu? Aconteceu que os espanhóis transferiram grande quantidade daquele ouro que eles arrancaram da América, foi sendo transferido para os países do norte, e lá no norte também nasceu uma estrutura produtiva que não existia semelhante no sul. Eles não produziam muito no sul, ou seja, na Espanha, porque podiam trazer produtos dos outros países. E não só dos outros países, mas também das colônias dos outros países também, né? Final das contas, a Espanha no começo tinha muita riqueza e, ao utilizar essa sua riqueza, ela foi permitindo que começasse a se desenvolver forças produtivas nos países da Europa do Norte. E esses países, então, eles foram construindo o que o List chama de forças produtivas de riqueza. De tal modo que, a partir de um determinado momento, o ouro que a Espanha tinha acesso foi secando, foi diminuindo no volume que eles podiam se apropriar, porque as minas foram também se exaurindo. O ouro, portanto, que os espanhóis tinham foi se reduzindo, e eles depois continuaram dependentes de importações da Europa do Norte. Mas de onde viria agora os recursos para importar os produtos da Europa do Norte? Não tinha mais o ouro que vinha da América. E, ao contrário, o que vai acontecer na Europa do Norte, nos países da Europa do Norte? Graças exatamente à criação de muitas empresas no setor produtivo, depois eles simplesmente continuaram a sua trajetória ascendente, né, com essas empresas produtivas importantes, para abastecer não só os seus próprios mercados, mas também os mercados externos, fosse eles de colônias ou da própria Espanha ou de Portugal. Então, veja,
o List diz que os liberais fizeram uma terrível confusão entre esses dois conceitos. Eles misturaram, eles embolaram esses conceitos e acharam que, na verdade, tratava-se de uma única coisa. E teria sido por esse motivo, por exemplo, que o Adam Smith disse, e nós vimos isso aqui quando estudamos o Adam Smith, né, que era o representante maior do liberalismo econômico, e eles repetem isso até hoje, os liberais, né? Mas o Adam Smith dizia o seguinte, vocês vão se recordar, ele dizia mais ou menos o seguinte: todo pai de família sabe perfeitamente bem que ele não deve jamais fabricar ele mesmo aquilo que é mais barato comprar de outro do que fabricar. Né? Então, o Adam Smith dizia, se você puder comprar de um outro país alguma coisa que, se você mesmo produzir, vai te sair mais caro, então não faça, compre. Né? O List falou, olha, para eles dizerem uma coisa dessa, é porque eles estão confundindo totalmente riqueza e força produtiva de riqueza. Não é? Já passou a palavra, Rafael. Porque ao dizer que você deve produzir apenas aquilo que você é capaz de competir, de produzir de maneira mais eficiente do que outros, e que você deve comprar tudo aquilo que você hoje produz de maneira menos eficiente do que outros, o que os liberais estão dizendo é busque o produto, busque a riqueza, obtenha a riqueza lá onde é mais barato se obter. Né? Então, se for comprando, compre. Se não for, produza. Se for mais barato, produzir. Ou seja, eles estão de olho na riqueza. O olho deles é a riqueza, é a possessão, é obter. Qual é o caminho mais fácil para eu alcançar uma coisa? Então, eles dizem, produz apenas aquilo que o país é mais eficiente. E o List vai contestar essa ideia. Mas antes, deixa eu passar então a palavra para o Rafael, que parece que queria fazer algum comentário. Ô, professor. Oi. Esse caso aí é o que praticamente acontece hoje no mundo todo, né? Em relação à China, né? Tudo eles praticamente exportam de lá, né? Porque a mão de obra lá e a produção é bem baixa, né? Assim, o custo, né? Sim. Em parte sim, mas veja, a própria China não faz isso, né? A própria China prefere produzir localmente, ainda que impondo salários extremamente reduzidos, né? A sua população, para construir. Foi dessa maneira que a China construiu o que aqui no nosso texto chama de força produtiva de riqueza. Né? Há 20, 30 anos, se vocês perguntarem aí para algumas pessoas mais velhas, talvez, ou talvez alguns de vocês possam se lembrar, mas há 20, 30 anos, a gente olhava para a China e o que a gente mais via na China eram as pessoas andando de bicicleta. E, de repente, hoje a China é uma potência. Não foi porque a China só comprava, só produzia aquilo que ela era capaz de produzir de maneira mais eficiente. Foi porque ela adotou medidas exatamente com o objetivo de quê? Promover o desenvolvimento de força produtiva de riqueza. É por isso que ela se transformou nessa potência. E a Alemanha e o Japão, no século XIX, que foi quando
esse nacionalismo econômico brotou, também vão adotar políticas nacionalistas, Estados Unidos e Alemanha, que vão permitir que aqueles dois países superem o atraso econômico relativo em que eles se encontravam em relação à Inglaterra e consigam se transformar em duas grandes, poderosas economias no mundo. Né? Então, veja, o List vai dizer para nós, ó, é através de forças produtivas bem desenvolvidas que podemos garantir um nível elevado de bem-estar social. A riqueza é fruto da força produtiva. É por isso que devemos priorizá-la nos projetos de desenvolvimento nacional. O desenvolvimento nacional nada mais é que o desenvolvimento das forças produtivas nacionais. Priorizar o desenvolvimento das forças produtivas nacionais implica pensar no médio e no longo prazo, abrir mão da prosperidade imediata e fugaz para alcançar uma prosperidade de médio prazo e duradoura. Na verdade, o que os nacionalistas estão dizendo aqui é o seguinte: mesmo que hoje o país produza tantas mercadorias de pior qualidade do que ele pode comprar e por preço mais alto do que ele poderia comprar se importasse, ainda assim, dizem os nacionalistas, o país deve produzir. E por que ele falava isso? Porque ele sabia perfeitamente bem que a Inglaterra não começou a sua história produzindo através de fábricas. A Inglaterra também viveu um período onde não tinham fábricas, onde o capitalismo ainda era um capitalismo tipicamente manufatureiro. E o surgimento das fábricas foi consequência do desenvolvimento das manufaturas na Inglaterra. E esses países, Estados Unidos e Alemanha, ainda se encontravam num estágio onde o capitalismo deles era um capitalismo ainda manufatureiro, não era fabril. Mas eles achavam, nós não podemos, pura e simplesmente porque os nossos produtos que saem das nossas manufaturas são de preço mais alto e de pior qualidade do que aqueles que saem das fábricas inglesas, nós não podemos parar de produzir por causa disso. Nós precisamos continuar a produzir. Nós vamos alcançar a qualidade deles, nós vamos alcançar o nível deles, mas para que a gente consiga chegar lá, é preciso que a gente continue produzindo, é preciso que a gente melhore o que a gente faça hoje. E só tem um jeito de melhorar o que faz hoje, é fazendo para melhorar. Eu vou contar para vocês rapidamente aqui, porque às vezes eu gosto de ilustrar, viu, gente, o que a gente fala aqui, com algumas experiências e aprendizados que eu tive na minha vida. E o meu propósito aqui é meramente de ilustrar exatamente tudo que eu estou falando aqui. Tá bom? Veja, eu uma ocasião estava lá na Alemanha e eu fui fazer uma viagem ali a umas ilhas que a Alemanha tem no Mar do Norte. E para isso, evidentemente, eu precisei transitar de um lugar para outro, ou seja, do pedaço da Alemanha continental para a ilha que fica no meio do mar. Mais ou menos, imagina mais ou menos como se fosse aqui, você ir aqui de Paranaguá, por exemplo, para a Ilha do Mel, por exemplo. Imagina um troço desse, mais ou menos. Bom, e aí eu fiz essa viagem, você entra numa embarcação, não é uma viagem longa, uma viagem, sei lá, de 1 hora, talvez menos que isso, e eu fiz a viagem e tal, e quando eu voltei, foi tudo num dia só, eu fui e voltei, e na volta eu acabei chegando por um outro porto, eu saí por um e voltei por outro. E nesse que eu cheguei, logo que a gente descia do avião para sair ali do porto, a gente passava por um corredor que era largo, corredor muito espaçoso, largo, e tinham duas, né, evidentemente, era um corredor, tinham duas paredes, uma de cada lado.
E eu observei essas paredes e percebi que tinham quadros nela. E eram quadros de embarcações. Quadros de embarcações. Eu fiquei curioso, cheguei perto para ver. E eu percebi que os quadros eles foram dispostos de um jeito que, à medida que você ia avançando, você ia vendo a melhoria dos barcos, das embarcações alemãs. Eu tinha acabado de sair de uma embarcação muito boa, muito sofisticada, muito confortável, mas é a embarcação atual dos alemães. E quando eu fui vendo aqueles quadros, eu que já tinha estudado na faculdade, já tinha feito economia, já tinha até lido alguma coisa a respeito de Frederico List, mas eu naquele momento ali, a coisa entrou dentro da minha cabeça de um jeito que nunca mais saiu, porque aí eu entendi definitivamente o que é que o List estava querendo explicar para a gente. Ele estava querendo dizer o seguinte, olha essa embarcação aqui, ela é uma embarcação muito medíocre, muito ruim, muito simples, mas foi por causa dela que os alemães conseguiram passar por uma embarcação que era um pouquinho melhor. É possível que nessa época as embarcações inglesas fossem muito melhor do que as alemãs. Mas os alemães, e graças a este camarada aqui que vocês estão vendo, os alemães decidiram que mesmo as embarcações que eles faziam, mesmo sendo elas ruins comparada com as inglesas, eles falaram, não, nós vamos fazer e vamos usar a nossa. Ela é mais cara, ela é de pior qualidade, mas nós precisamos fazer, porque ao fazer nós vamos poder melhorá-la. Os ingleses também foram melhorando as deles. Por que agora? Porque eles saíram na nossa frente. E hoje eles conseguem construir embarcações melhores do que a nossa. Então agora nós não vamos mais poder construir embarcação, porque nós vamos agora comprar embarcações deles. E aí eu fui seguindo as embarcações alemãs. Essa aqui era muito ruim, essa era um pouquinho melhor, essa era um pouquinho melhor, a outra era um pouquinho melhor, aí continuava do outro lado da parede, uma que era melhor ainda, até chegar na fotografia da embarcação que eu tinha acabado de viajar. Aí eu falei, caramba, olha, aqui está todo o segredo daquela crítica que o List fez aos liberais. Os liberais, se a Alemanha tivesse seguido o exemplo que eles davam, a Alemanha nunca teria uma indústria naval. Porque ao optar pela compra da embarcação da Inglaterra, ela mataria completamente o ímpeto da indústria naval na Alemanha. Então, era exatamente sobre isso que o Frederico List falava. Ele dizia, a política econômica de um país, seja ele qual for, deve ter como objetivo o desenvolvimento das forças produtivas do país. Agora, veja, a trajetória, isso aqui é muito importante, porque isso aqui é um preço. É um preço que custa a liberdade e a autonomia econômica e política de um país. Comprar hoje um computador fabricado por uma multinacional japonesa, uma multinacional americana, uma multinacional, sei lá, alemã ou qualquer outra, vai permitir que a gente tenha acesso imediato a um computador muito bom. Se nós formos brasileiros, nós mesmos, formos construir um computador a partir do que nós, no nosso conhecimento, da tecnologia que nós temos, etc., é possível que o nosso computador seja de pior qualidade do que o computador desses outros lugares aí que produzem computadores maravilhosos. Mas, se nós quisermos alcançar um dia a capacidade que esses outros países têm,
nós vamos ter que produzir um computador de pior qualidade, vamos ter que nos sujeitar a usar esse computador de pior qualidade durante não sei quanto tempo, até que a gente consiga melhorar aos poucos a qualidade desse computador e começar a produzir computadores tão bons quanto os países que já os produzem hoje. Evidentemente que existe um tempo, existe um lapso de tempo, que pode ser maior ou menor, que o país vai precisar, digamos, se sacrificar com o consumo de produtos de qualidade inferior, mas produzido por eles mesmos. Então, o Frederico List vai dizer que o desenvolvimento de forças produtivas demanda tempo. Por isso, uma política econômica que tenha por objetivo promover o desenvolvimento de forças produtivas e não meramente o de obter o que precisa da maneira mais rápida possível, que seria aí sim, no caso, importando, o país que deseja promover o desenvolvimento de suas forças produtivas, ele vai precisar de políticas econômicas de médio e longo alcance, médio e longo prazo. E isso é um problema, certo? É um problema porque as pessoas, na verdade, acham que mais importante do que a autonomia e a liberdade política e econômica e política, né? Mais importante do que isso é você ter o produto, o bom produto nas mãos para usufruir. Né? Depois a gente reclama do subdesenvolvimento do Brasil. Né? Existe um custo para superar o atraso. Senão não tinha país atrasado no mundo. Se fosse assim, o subdesenvolvimento já tinha sido superado no mundo todo. Tem um custo. Tem um sacrifício a ser feito. E só vai ser alcançado no médio e no longo prazo. Essa ideia do médio e longo prazo como critérios a serem adotados na política econômica é uma contribuição específica dos nacionalistas. Os liberais não pensam no médio e no longo prazo, eles pensam no curto prazo. Você quer o quê? Você quer bons computadores? Quero. Você é capaz de produzi-los agora? Não, agora não. Mas você quer agora? Sim. Então compre. A perspectiva dos liberais é o curto prazo. A dos nacionalistas é o médio e o longo prazo. E veja, essas ideias, elas foram emitidas, elas foram discutidas, elas foram apresentadas e elas foram aos poucos sendo inseridas dentro da realidade da Alemanha através das políticas econômicas alemãs. Isso penetrou tão fortemente naquele país que até na vida corrente, na vida cotidiana das pessoas, os alemães eles têm o hábito de planejar tudo o que eles fazem. Porque quando a gente quer algo para o imediato, não precisa de muito planejamento, a decisão é imediata, acabou. Agora, quando você quer alcançar algo a médio e longo prazo, aí você tem que planejar. Tem que planejar porque você tem um prazo determinado
E você tem um objetivo que você quer alcançar no final do prazo. Então, precisa ser planejado cada passo que será dado para se alcançar aquele objetivo. Por exemplo, no ano de 2000, os chineses elaboraram lá um projeto para o seu desenvolvimento econômico. Esse projeto ele tem um prazo para ser realizado, e o prazo é de 50 anos. O projeto econômico que os chineses realizaram no ano 2000 deverá ser concluído em 2050. Quando você tem diante de você um prazo longo, você tem capacidade de colocar um projeto em andamento para que você alcance o resultado dele. Quando você tem um prazo curto, é muito difícil você conseguir concluir um projeto, porque o tempo não permite que as coisas sejam feitas para atender um projeto ambicioso. Então, os projetos têm que ser pequenininhos. Nós, latino-americanos, agora, estou falando de toda a América Latina, isso é uma questão de ordem cultural, não é econômico, é de ordem cultural. Nós, latino-americanos, nós temos uma fragilidade muito grande no que diz respeito à nossa capacidade de planejar o que a gente quer fazer. Os nossos programas econômicos, por exemplo, são todos programas de curtíssimo prazo. Enfim, eu ia usar um exemplo aqui, mas dessa questão de como isso penetrou a sociedade alemã, né? E como isso é diferente hoje do que nós fazemos aqui no Brasil. Apenas para ilustrar, eu ia dizer que uma ocasião eu ainda estava lá na Alemanha com minha mulher e a gente resolveu organizar lá um pequeno jantar, coisa pequena na nossa casa para uns colegas de trabalho dela, e nós marcamos o jantar para as 19 horas de um dia qualquer lá da semana. E eu me lembro e fiquei muito assim surpreendido, porque quando era 10 para 7 da noite, o jantar tinha sido marcado para 7 horas. Às 10 para 7 da noite, todos os convidados estavam lá em casa. Aí eu vim para o Brasil, né? De volta, voltei para o Brasil com a minha mulher, chegou aqui, um tempo depois que eu estava aqui, eu convidei alguns colegas da faculdade para a gente fazer um jantar, organizei isso aqui em casa, e o jantar foi marcado acho que para as 8, 9 horas da noite, mais ou menos, porque a gente geralmente janta mais tarde. E eu sei que uma hora depois da hora marcada, tinha gente avisando que estava chegando. Não chegou, não, avisando que estava chegando, né? Veja, o que é isso, na verdade? Isso é uma fragilidade no planejamento das coisas, né? Então, lá a pessoa, ela planeja que precisa chegar na casa do sujeito que marcou lá o negócio às 19 horas. Então, ela planeja com antecedência, como é que eu faço para estar lá às 19 horas? Eu tenho que ver onde é que é, eu vou de carro, eu vou de trem, eu vou de ônibus, quanto é que dura essa viagem, não sei o quê. O sujeito planeja e chega geralmente antes da hora. Nós geralmente não planejamos nada, nós decidimos em cima da hora. Olha, eu tenho cara, tem um jantar hoje. Que hora que é o jantar? É às 9. Que horas são? 8h15 da noite. Ih, tem que tomar banho. Nada foi planejado. Aqui, a gente não planeja nada no Brasil. E se não planeja na vida cotidiana, não vai planejar também na vida da nação inteira para a economia, né? Bom,
Mas essa aqui é uma das considerações importantes que foi feita pelos nacionalistas sobre a questão aí da política econômica. E os nacionalistas, eles vão, portanto, contrariar mais uma vez os liberais, que diziam que cada país deve produzir apenas, os liberais diziam isso, né? Cada país deve se especializar na produção das coisas que ele produz de maneira mais competitiva ou mais eficiente do que outros países produzem. E os nacionalistas vão dizer nada disso. Produza o máximo que o país puder possuir, produzir. Pouco importa se o país produz com mais eficiência ou com menos eficiência. Pouco importa. É produzindo que ele pode se tornar mais eficiente. Se ele não produz, ele não vai se tornar nunca mais eficiente. Vai continuar sendo mais eficiente apenas naquilo que ele sempre produziu. Né? Bom, vamos lá para o terceiro elemento da crítica aqui dos autores nacionalistas ao liberalismo econômico. Essa terceira crítica diz respeito à questão da divisão do trabalho. Né? Eu não sei se vocês estão muito lembrados, mas os autores liberais, eles sempre elogiaram muito a divisão do trabalho. Por quê? Porque a divisão do trabalho, ela produz a especialização do trabalho. Né? Então, quando cada pessoa passa a se ocupar apenas de uma tarefa dentro da atividade produtiva, ele se torna mais eficiente naquela tarefa que ele se especializa. Então, para os autores liberais, a divisão do trabalho e, consequentemente, a especialização do trabalho que decorre da divisão aumentam a produtividade do trabalho e tornam os trabalhadores muito mais produtivos, ou seja, com uma capacidade de produzir, no mesmo período de tempo, quantidades cada vez maiores de mercadorias. É isso exatamente que revela aumento de produtividade. Capacidade de produzir numa mesma unidade de tempo uma quantidade muito maior de produtos. Bom, então eles passam, os liberais, a advogar a especialização do trabalho ou a divisão do trabalho, não apenas no plano nacional, mas também no plano internacional. Porque a conexão que eles fizeram era essa. Divisão do trabalho gera especialização, que aumenta a produtividade do trabalhador. E aí o Frederico List foi e falou o seguinte: sim, isso que eles estão dizendo é verdade. Porém, existe aqui um detalhe que é absolutamente decisivo em toda essa história. O que permite que a divisão do trabalho e a especialização do trabalho gere maior produtividade do trabalho não é a divisão, não é a especialização em si, mas é o fato de esses trabalhadores, agora especializados, estarem próximos um do outro, de tal maneira que o trabalho do primeiro tenha continuidade no trabalho do segundo, que por sua vez tenha continuidade no trabalho do terceiro, e no trabalho do quarto, e assim sucessivamente. O Adam Smith, quando foi falar da divisão do trabalho, ele usou como exemplo
uma pequena fábrica que produzia alfinetes. Veja só, produção de um troço super simples, né? Alfinete. E o Adam Smith, então, claro, ele visitou a fábrica e ele viu que esta pequena fábrica de alfinetes, ou melhor, a produção do alfinete, ela exigia 18, ele narra isso no livro dele, Na Riqueza das Nações. Ela exigia 18 tarefas diferentes. Desde a primeira, que consistia em cortar o arame, até a última, que consistia em empacotar o alfinete. Aqui dentro, entre uma e outra, existiam várias tarefas diferentes para que o alfinete fosse produzido na sua integridade. E ele viu que cada tarefa dessa, dentro de uma fábrica de alfinetes, era realizada por um trabalhador diferente. E ele disse, comparando com o que esta empresa produzia antes de ser uma fábrica, ou seja, na época em que era uma manufatura, ele vai dizer, ele vai dar números, inclusive, mostrando que o aumento de produtividade foi gigantesco. Se eu não estiver enganado, porque é um texto que eu tenho ele muito presente na minha mente, porque é um texto clássico da economia, mas o Adam Smith chegou a mencionar que o aumento da produtividade foi da ordem de 4.800 vezes. Um aumento gigantesco de produtividade. Pura e simplesmente graças à divisão do trabalho e à especialização dos trabalhadores. Mas aí o List foi e percebeu o seguinte, vejam vocês, a produção de um alfinete, ela demanda 18 tarefas diferentes para que aquele produto saia do seu estado bruto, digamos, o arame, e se transforme aqui na frente num alfinete empacotado já. 18 tarefas. Uma depois da outra, depois da outra, depois da outra, e assim sucessivamente. E o List falou, ok, a divisão do trabalho ela é muito poderosa, ela aumenta muito a capacidade de produção das pessoas. Agora, eu pergunto, o que adiantaria toda a divisão do trabalho se a primeira tarefa não tivesse continuidade na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e assim sucessivamente? Simplesmente o alfinete não teria continuidade na produção dele e ele não seria concluído, a produção dele não seria concluída, ele ia ficar pelo meio do caminho se houvesse uma quebra naquela unidade ou naquela continuidade do trabalho. E aí o List tirou uma conclusão, que foi essa que está aqui, no primeiro parágrafo do slide. A divisão social do trabalho e a especialização do trabalho daí resultante são, de fato, um importante combustível para o enriquecimento das nações. Quanto a isso, os liberais estavam corretíssimos. Mas o que os liberais não perceberam é que a explosão de produtividade que resultava da divisão do trabalho não residia na especialização do trabalho, propriamente dita, mas na união, ou na proximidade, né, dos diversos trabalhadores que se tornaram especialistas. Dessa constatação, segue que os efeitos positivos da divisão social do trabalho seriam tanto maiores quanto mais fácil e próxima fosse a relação entre os trabalhadores especializados, ou seja, no âmbito da nação. Se esse entendimento é correto, diz os nacionalistas, né, a ideia liberal de uma divisão social internacional do trabalho deve ser descartada. E, em seu lugar, deve-se admitir
que, na medida de suas capacidades produtivas, cada nação deve buscar a maior diversificação possível de sua economia. Quando no interior de uma nação, o desenvolvimento da economia se realiza através da expansão simultânea dos setores primário e secundário, há aprimoramento da divisão social do trabalho e, consequentemente, benefícios econômicos extraordinários para a nação. Então, veja, se essa constatação do Frederico List é verdadeira, ou seja, mais importante do que a divisão do trabalho e a especialização dos trabalhadores é o fato de que eles precisam, que o trabalho deles precisa ter continuidade. Se isso é verdade, onde é mais fácil do trabalho de diversos trabalhadores especializados, onde é mais fácil que haja continuidade para esse trabalho? No plano de uma nação ou em nível internacional? E o List vai responder: no plano da nação, no âmbito da nação. Mas por quê? Na nação, todos falam a mesma língua. Existe apenas uma moeda. Portanto, o sistema de troca ele é um sistema padronizado. Existe apenas um sistema de leis. Existe apenas um governo nacional. Isso torna os conflitos, né, ou a possibilidade de conflitos entre as pessoas de uma nação muito menores do que entre pessoas de nações diferentes. Entre nações diferentes. Cada um fala uma língua diferente. Cada um tem uma moeda diferente. Cada um tem um sistema de leis diferente. Cada um tem um governo diferente. A qualquer momento pode haver uma desavença, pode haver um conflito entre esses países. E se uma coisa estiver sendo produzida aqui, a outra for produzida aqui, entre países, se houver um conflito, nem o que tem aqui vai para lá, nem o que tem aqui vem para cá. É por isso que o List fala: a divisão do trabalho ela é extraordinária. Mas ela precisa ser fomentada dentro do país. Como assim? Do jeito que ele falou aqui. Um país deve buscar, através de suas políticas econômicas, um país deve buscar desenvolver simultaneamente o setor primário e o setor secundário. Isso é divisão do trabalho. Você faz uma coisa, eu faço outra. Mas tudo dentro de um país? Tudo dentro de um país, se possível. Se um país, por exemplo, não tiver terras agricultáveis, ou se as suas terras que existem não são terras agricultáveis, como é que ele vai fazer agricultura? Fica complicado. Aí tem que buscar outra alternativa. Mas desde que o país tenha terras agricultáveis, férteis, ele deve desenvolver agricultura, mas não é porque tem terras agricultáveis, férteis, melhores, inclusive, do que em outros lugares, que você vai agora ficar amarrado que só pode ser economia agrícola. Por quê? Querem transformar um privilégio, por exemplo, que é o privilégio de recursos naturais abundantes e férteis, em uma camisa de força, para que o país só produza bens agrícolas. Aqui no Brasil acontece isso. Nós somos um país privilegiadíssimo.
O Brasil podia ser um, um país com um papel importantíssimo no mundo. Nós temos terras abundantes no país, terras férteis. Nós temos um clima favorável. Nós temos rios que cortam esse país de norte a sul, de leste a oeste. O Brasil, nós temos uma costa marítima que é um troço quase que, né, indecente. No Brasil, produção agrícola, produção pecuária, produção digamos, de pesca, tanto de rios de água doce quanto do oceano de água salgada. No Brasil, essas coisas, nós podíamos alimentar praticamente o mundo com isso. Agora, não é porque a gente pode e tem esses recursos abundantes que nós não vamos poder desenvolver a indústria no Brasil. Senão isso vira fardo, isso não é um benefício. Ah, não, Brasil, vocês têm terras abundantes, vocês têm uma população grande, então você pode ficar com a produção agrícola. Como assim? Vocês podem ficar. Quem decide isso tem que ser o país. Então o Licht diz, estimule o desenvolvimento simultâneo do setor primário, agricultura, pesca, pecuária, mas estimule também o desenvolvimento do setor secundário, as indústrias, as fábricas, porque esses dois setores eles conversam entre si. A agricultura, se ela é próspera, ela vai... O que ela permite? Ela permite alimentar toda a população urbana com produtos baratos, de boa qualidade. Ao mesmo tempo, ela abastece as cidades em matéria-prima. A agricultura tem muita coisa para oferecer para a economia urbana e industrial do país. Mas o oposto também é verdadeiro. A economia industrial tem muito a oferecer para a economia agrícola. E quando você tem as duas desenvolvidas, o que acontece? Aqui, ó, no meio delas, surge o setor terciário. O setor primário é produção junto com a natureza. Agricultura, pesca, pecuária, mineração. Aqui tem o setor industrial. Quando os dois são desenvolvidos, eles trocam. Os setores trocam entre eles. Os trabalhadores do campo mandam alimentos e mandam matérias-primas para a cidade. A cidade manda todo tipo de mercadoria industrializada que eles produzem. Graças a isso, você precisa de quê? Transporte e comércio. Setor terciário. Se alguém de vocês tiver o privilégio, eu tenho certeza que todos terão, de, por exemplo, visitar ou a Europa Ocidental, ou os Estados Unidos, ou o Japão, eu aconselho que, quando vocês forem visitar um desses lugares, além daquelas cidades tradicionalmente turísticas, né? Porque às vezes, quando a gente vai visitar, a gente se retém, né, nas cidades mais turísticas. Mas eu aconselho vocês a reservar um dia que seja para visitar o interior desses países. Então, se você tiver viajado, for para Nova York, tem um monte de coisa bacana para fazer em Nova York, para ver em Nova York. Ok, beleza, aproveita tudo. Mas reserva um diazinho, pega um ônibus ou um trem e se mete para o interior daquela região. E ali você vai levar um susto. Porque nós estamos acostumados
há um interior, aqui no Brasil, quando a gente fala interior, muitas vezes vem na nossa cabeça a imagem de um lugar atrasado, onde muitas vezes não tem hospital, onde muitas vezes não tem escola, onde a infraestrutura ela não é muito boa, às vezes, inclusive, as estradas, a cidade não é muito bem asfaltada, enfim, um monte de problemas, mas lá não funciona desse jeito. Por quê? Porque os europeus, os americanos, os japoneses, mesmo sabendo que eles não são competitivos no que diz respeito à produção agrícola primária, eles resolveram subsidiar e manter esses setores vivos. Como é que eles subsidiam? Transferindo recursos através do governo para esses setores menos prósperos, por exemplo, o setor agrícola. E aí, no final das contas, o que eles conseguem? Eles conseguem sustentar os seus agricultores, inclusive com salários bons. E com esses salários bons, quando você entra na casa de um agricultor americano, norte-americano, europeu, japonês, você leva um susto. Porque a casa dele é como se fosse uma casa de um habitante da cidade. Tem tudo. Tem tudo. É moderníssima a casa do agricultor na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Além disso, eles têm o melhor automóvel que vocês podem imaginar. Eles têm hospitais. Eles têm saúde. Por quê? Porque como eles ganham, eles têm recursos, porque o governo protege esses setores mais frágeis. Então, eles têm recursos e eles podem adquirir produtos da cidade, mas eles também podem pagar impostos, e impostos importantes, para permitir que o Estado sustente hospitais, sustente escolas nas próprias localidades pequenas. Era disso que o Frederico List estava falando, né? Então, ele, contrariamente, de novo, contrariamente aos liberais, que vão dizer que cada país, né, deve se especializar apenas nas coisas que produz melhor, porque a especialização ela é boa de qualquer jeito. Os autores nacionalistas vão dizer não, nem sempre a especialização tem efeito positivo. Ela pode até mesmo sufocar o desenvolvimento das forças produtivas nacionais. E depois, especializar, o benefício da especialização, muitas vezes, ela está diretamente ligada às coisas nas quais você se especializa. Então, por exemplo, um país que se especializa na produção de banana não pode ter o mesmo benefício de um país que se especializa na produção de automóveis. É de uma diferença tão brutal que não vale nem a pena discutir. Bom, essa aqui é a terceira grande crítica que os autores nacionalistas fazem aos liberais e, paralelamente, eles anunciam, né, ou defendem aqui qual é o posicionamento deles, como é que eles consideram que o país deve, né, dirigir sua política econômica de modo a promover o seu desenvolvimento, né? E, finalmente, olha, nós vamos aqui para o quarto elemento,
da crítica dos liberais aos nacionalistas, que diz respeito exatamente à questão da intervenção do Estado na economia, né? Vocês devem se recordar que, na visão dos teóricos liberais, né, o Estado não deve intervir muito na economia. Não precisa do Estado intervir na economia. Por quê? Porque, para os liberais, os homens, né, são seres racionais, eles são individualistas e eles estão sempre buscando melhorar suas condições de vida. Isso vale para todo ser humano que habita sobre esse planeta. Ora, se o ser humano é racional, pensa em si mesmo, em primeiro lugar. Ele faz tudo pensando em si mesmo. Em terceiro, ele está sempre buscando melhorar suas condições de vida. Isso significa dizer que o homem ele é capaz de estar o tempo todo refletindo sobre a melhor maneira de empregar os recursos que ele possui. Então, se um homem, por exemplo, decide, vamos supor, um brasileiro decide abrir uma pequena fábrica para produzir camisas. E ele começa a produzir camisa. Quando vai vender, ele coloca a camisa dele à venda, a camisa que ele produziu, ele coloca à venda por R$ 20, vamos supor, cada camisa. Só que, quando ele coloca à venda por R$ 20, ele descobre que já tem outras camisas produzidas por outras pessoas, inclusive pode ser no exterior, podem ser camisas importadas, que estão sendo vendidas a R$ 12 a camisa. Ora, como ele vai conseguir vender as camisas que ele produziu a R$ 20, se existe uma camisa similar a dele, sendo vendida a R$ 12? Ninguém vai comprar o que pode comprar por 12, ninguém vai comprar por 20. E os liberais dizem, e qual é o problema? Qual é o problema? Esse empresário que produziu a camisa por R$ 20, ele vai perceber que vai ter que baixar o preço para conseguir vender. E se ele baixar o preço para 12, pode ser que ele não tenha lucro nenhum. Será que é preciso do governo dizer para esse camarada, ô companheiro, você não está vendo que você vai à falência desse jeito? Os liberais dizem, não é preciso do governo. Deixa que o homem reaja. Ele é racional. Ele quer o seu melhor. Ele pensa nele. Ele não vai olhar para um empreendimento que ele lançou, a fábrica de camisa, vai perceber que está tendo prejuízo com aquilo e vai continuar produzindo camisa com prejuízo. É impossível que isso aconteça. Só se o cara for um doido. Mas aí doido é exceção. Que vai continuar com a fábrica mesmo operando com prejuízo? Impossível. O que o cara vai fazer? O cara vai passar a fabricar outra coisa na fábrica. Não sei o que, talvez calça, talvez cueca, talvez meia, talvez toalha, não sei o que ele vai fabricar. Mas se ele faz uma opção errada, ele é capaz de fazer outra opção. Portanto, deixe esse homem em paz. O governo não precisa ficar tomando conta e falando, não, faz aquilo outro. Não, deixa, não precisa. Ninguém melhor do que os próprios indivíduos para conhecer os seus interesses. E o Licht, ele olha para isso
E o que ele fala? Ele diz: os indivíduos são racionais e conhecem melhor do que ninguém seus interesses próprios. Essa é uma verdade insofismável. Daqui, entretanto, não decorre que deixar os indivíduos agirem com total liberdade seja benéfico para a sociedade. Não há nada na economia, nem mesmo no sistema de preços, como pensam os liberais, que garanta que as ações inspiradas pelo interesse individual produzam benefícios para a coletividade. Bom, além desse slide aqui, agora nós estamos falando aqui, eu estou me referindo agora à questão do nacionalismo econômico. Além desse slide, vocês vão encontrar lá no live, no material disponibilizado na nossa disciplina, uma entrevista feita com o Frederico List. É claro que aquela entrevista, ela é uma entrevista fictícia, né? Fictícia na medida que não existiu aquela entrevista. Aquela entrevista eu mesmo construí. E a única coisa que eu fiz foi que na hora que o List vai responder as perguntas, aí eu me utilizei da obra dele, né, do List, para responder. Então, quer dizer, eu vou ali naquela entrevista, eu assumo ali a função de um jornalista, entrevisto o Frederico List, e as respostas que ele vai dando foram todas elas tiradas da obra dele, né? Fiz a mesma coisa com o Adam Smith. Se vocês verem lá, tem um texto que, na verdade, é uma entrevista com o Adam Smith, que também é fictício, não existiu, né? Fui eu quem construí a partir da obra do Adam Smith. Além desse texto da entrevista do List, eu também deixei lá disponível para vocês um outro texto que refere-se a alguns poucos capítulos da obra do Frederico List. Se eu não me engano, são 4 capítulos. E eles não são longos, não são longos. E lá ele os capítulos vão falar exatamente sobre o que nós estamos falando aqui. E com relação a essa questão da intervenção do Estado na economia, na hora que ele diz isso aqui, que a gente acabou de ler, né, que os homens, sim, de fato, conhecem muito bem os seus interesses. Mas isso não significa que deixá-los ali agir livremente não significa que isso vai ser benéfico para toda a sociedade. E ele lá dá um exemplo. Quando vocês forem ler, vocês vão encontrar esse exemplo. Ele diz o seguinte: vejamos o caso. É claro que o exemplo dele é um exemplo um pouco assim radical, vamos dizer, mas é importante porque é dessa maneira que ele consegue chamar a atenção da gente. Então ele diz assim: vejamos o caso aqui dos ladrões, dos bandidos. São homens como os quaisquer outros. Um bandido é um ser humano como qualquer outro. Ele também é racional. Ele também age sempre pensando nele, em primeiro lugar. E ele quer melhorar seu padrão de vida. E um bandido, inclusive, ele é tão racional que muitas vezes ele planeja o roubo, o assalto, enfim. E o List pergunta: por que todo mundo aceita, normalmente, a ideia de coibir a ação do bandido? Por que a gente coíbe a ação de um ladrão, de um bandido, de um criminoso? Ele também está agindo de maneira racional. Ele não tem o que comer, às vezes. Ou às vezes acostumou com a vida, já faz parte de um longo tempo que ele vive desse jeito, acostumou. Ele rouba. E ele é racional,
está pensando nele, é ele que vai desfrutar do dinheiro que ele vai roubar, vai melhorar, vai garantir as suas condições de vida melhores ali. Se quanto mais dinheiro ele roubar, melhor. E daí? Por que que nessa hora a gente quer que o governo entre aí com a polícia, prenda o cara e tire ele de circulação? É porque provavelmente a ação individual dele está prejudicando a sociedade. Agora a pergunta é, será que é só essa situação que prejudica a sociedade? A situação de um ladrão, de um criminoso? E ele vai dar um exemplo. Ele diz o seguinte, imagine a seguinte situação. Nós estamos no Brasil. E aqui existem fábricas que produzem caneta, certo? Vamos exemplificar, né, com a produção de canetas. Né? Então, fábricas produzem caneta. E comerciantes vendem essas canetas nas suas lojas. Caneta. Ok. Aí então, as fábricas estão produzindo, os comerciantes estão vendendo as canetas. De repente, aparece lá um camarada junto a um vendedor e diz para ele, escuta fulano, quanto é que você está vendendo essa caneta? E o sujeito diz para ele assim, essa caneta aqui eu estou vendendo hoje a R$3. R$3. E quanto é que você ganha em cada caneta dessa que você vende? Aí o comerciante diz, bom, essa aqui eu pago tanto para comprar caneta, eu tenho que pagar impostos, eu tenho aí os custos de funcionamento da minha empresa. Então, no final das contas aqui, cada caneta dessa que eu vendo por R$3, eu ganho R$1. R$1 é o meu lucro. Ah, entendi. Então, você vende por R$3 e R$1 é teu lucro. Ou seja, 1/3 do valor de venda no valor de R$3. Isso mesmo. Ah, que bacana. Escuta, eu consigo, se você quiser, diz o sujeito lá para o comerciante, eu consigo, se você quiser, uma caneta dessa para você. Quanto é que, no final das contas, os custos dessa caneta para você acaba saindo por R$2, é isso? Isso. Então eu consigo essa caneta para você por R$1. O que você pensa? Por R$1? Sim, sim. Eu vendo ela para você, por exemplo, por 60, 70 centavos, você vai pagar os impostos, vai pagar os seus custos aí da sua loja, e você vai talvez vendê-la, não precisa nem vender por R$3. Você pode vender por R$2,50 e você vai tirar aí o mesmo R$1 que você tira hoje, vendendo ela por 3, você vai tirar o mesmo R$1 vendendo ela por R$2,50. Teus custos diminuem, consequentemente, esse R$1 ele vai ser um lucro maior em termos relativos, né, em termos dos custos, do que era antes. Aí o comerciante vai e pensa, poxa, eu vou ter um custo agora total de, vamos dizer, R$1,50 e vou vender a caneta por R$2,50. Vou continuar tendo R$1, só que agora meu lucro vai ser de praticamente, não vai ser mais de 33%, 1/3, né? Mas agora vai ser aqui um lucro aqui de praticamente 45%. Maravilha. Eu quero a caneta. E aí esse sujeito começa a abastecer a loja dele com essa caneta, que é similar a essa aqui que ele vendia, só que agora por um custo muito mais baixo. A tal ponto que esse comerciante agora já não vende mais a caneta dele por R$3. Ele vende por R$2,50 e ainda assim ele tem o mesmo lucro de R$1 por caneta vendida, ou seja, para cada R$2,50 que ele vende, o lucro dele é de R$1. Bom, o que vai acontecer na economia? Primeira coisa, esse comerciante vai começar a vender a rodo caneta. Ele está vendendo por R$2,50, quanto a maioria dos seus
colegas, outros vendedores, continuam vendendo a caneta a R$3. Outra caneta. O que vai acontecer? Ele vai vender um monte de caneta. Uma montanha de caneta. Inclusive, muitas pessoas vão parar de comprar com os outros vendedores a R$3, porque pode comprar com esse a R$2,50. Os outros vendedores vão falar: o que está acontecendo? O pessoal não está mais comprando aqui com a gente? Está todo mundo comprando lá com fulano de tal? Por que será? Aí eles vão lá e vão descobrir que o cara está vendendo caneta a R$2,50. E eles querem saber, mas como assim? Será que ele aceitou reduzir os lucros para vender a caneta mais barata? Aí eles vão procurar descobrir, e vão descobrir que esse camarada que está vendendo a caneta a R$2,50 é porque ele está comprando uma caneta muito mais barata agora. O que os demais vendedores vão fazer? Vão atrás do cara que está vendendo essa caneta mais barata para ele e vão dizer: nós também queremos comprar essa caneta mais barata. É normal. E o cara começa a vender a caneta mais barata para um monte de vendedores. Consequentemente, eles não vão comprar mais a antiga caneta que compravam, mas vão comprar uma outra caneta. Só que essas que eles estão deixando de comprar eram fabricadas no Brasil, por fábricas brasileiras, com trabalhadores brasileiros. E a nova caneta que eles estão comprando por um preço muito mais baixo agora, ela vem da China. A fábrica brasileira vai falir. Os fabricantes de caneta no Brasil vão à falência. Todos os trabalhadores que estavam trabalhando nas fábricas vão à falência, vão ser demitidos. Vocês sabem que normalmente uma caneta, ela necessita, para ser produzida, ela necessita várias coisas, né? Para começar, ela precisa do plástico, seja da tampinha ou do resto do corpo da caneta. Precisam aqui de uma carga de tinta, enfim, um tubo de tinta. Precisam dessa ponta aqui, ó, que a caneta escreve, que normalmente esse material que vai lá na pontinha lá é tungstênio. E geralmente não é a fábrica de caneta que produz essas coisas. São outras fábricas que produzem esses materiais e vendem para a fábrica de caneta, que depois faz a caneta. Mas se a fábrica de caneta vai à falência, ela não vai mais comprar das outras fábricas que produziam para elas. Então não é só a fábrica de caneta que vai à falência, não. Outras fábricas que antes produziam para atender as fábricas de caneta também vão à falência e os seus empregados também vão à falência. E o List se pergunta: o governo deve ficar quieto, olhando tudo isso como se fosse a coisa mais normal do mundo? E deixar que o país seja invadido por canetas chinesas, ou de qualquer outro lugar do mundo? Eu citei a China porque a China hoje produz de tudo. Mas o que o governo deve fazer? Ficar quieto, de braço cruzado, achando que, bom, faz parte. Agora os produtores de caneta, agora todos os trabalhadores dessas indústrias e das outras indústrias, aí todo mundo agora tem que arrumar um outro lugar para viver, um outro jeito de viver, porque simplesmente, bom, eles são menos produtivos. Será que eles são menos produtivos mesmo? Não sei. Será que o governo chinês ajuda as fábricas de caneta da China? Não sei. Eu sei que o preço da caneta chinesa chega no Brasil muito barato. Eu não sei como foi a logística desse preço, mas eu sei que seja muito barato. E eu não posso mexer na logística aqui no Brasil, nós não podemos mexer na logística do preço da caneta, que é da China. Quem decide isso são os chineses, lá na China. Mas na hora que ela chega no porto, no Brasil, a partir desse momento, a autoridade é do governo brasileiro.
Então o Licht vai dizer, olha, entendemos que isso que nós acabamos de narrar aqui, essa operação de comércio, ela é tão nefasta para a sociedade quanto a operação dos ladrões. Os ladrões roubam o dinheiro. E essa operação do comércio que eu acabei de narrar das canetas rouba os salários dos trabalhadores brasileiros que estavam empregados nessas fábricas. Roubam as empresas dos empresários que tinham investido na produção de canetas. E o Licht vai dizer, o Estado tem não apenas o direito, mas também o dever de intervir para garantir os interesses maiores da nação. Né? Então, aqui, ó, no texto aqui, a gente vai ver, ó, somente o Estado, na maioria dos casos, os interesses privados se chocam com os interesses da sociedade. Somente o Estado, na condição de grande maestro da orquestra social, né, pode garantir que as ações individuais contribuam para o bem da coletividade. Por isso, o Estado tem o direito e o dever de intervir na economia sempre que necessário for. A intervenção do Estado na economia não reduz a liberdade dos agentes sociais. Os indivíduos, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, o Estado não inibe a ação, a liberdade deles, nem inibe a sua criatividade. Pelo contrário, fortalece-as. Então, eu termino aqui, gente, esse conteúdo sobre o nacionalismo econômico e peço que vocês deem uma olhadinha nos textos. Opa, desculpa, estou vendo aqui uma postagem da Bruna. Bruna, me desculpa, eu só vi agora, porque quando eu estava compartilhando a tela, eu não vi a sua mensagem. Me desculpa, mas eu vou te responder agora, porque me parece que... me parece que a nossa prova, ela é sexta-feira que vem, ó, sexta-feira que vem, e na verdade, sexta-feira que vem, Bruna, é dia 7, tá bom? Então não é dia 10. Dia 10 é segunda-feira, da outra semana ainda, né? Então, vocês têm aí toda essa semana agora a contar com esse fim de semana, até sexta que vem. Certamente vocês não têm mais provas essa semana, né? Acho que eu fui uma exceção, por conta exatamente das aulas que nós perdemos. Então, é sexta-feira que vem, dia 7 de maio, é o dia da nossa avaliação. Tá? Então, gente, o que eu queria é isso. Dê uma olhadinha nos textos que estão lá, na nossa pasta da nossa disciplina. Se vocês tiverem alguma dúvida na hora de estudar os textos, podem entrar em contato comigo. Vou até acho que eu já disponibilizei no primeiro texto que eu disponibilizei para vocês, lá onde tem um programa da disciplina. Lá eu acho que eu coloquei o meu telefone, mas eu vou colocar de novo. Ó, aí está o meu telefone. Se vocês tiverem dificuldade no estudo, entrem em contato comigo pelo WhatsApp durante a semana, coloca qual é a dúvida e eu tento ajudar a resolver todo tipo de dúvida que surgir por aí, tá bom? Na hora do estudo. Diga, agora tem dois Rafael aqui com a mão levantada. Vamos lá, pode falar o primeiro que quiser. Rafael Magela. Professor? Oi. Desculpa aí, Rafael. Não sei se você já ia falar. Manda ver, cara. Depois eu pergunto. Tá bom. Vamos lá. Professor,
não sei se o professor falou isso, eu não me atentei, só para tirar uma dúvida, como é que vai ser a composição da prova, professor? Vai ser mista as perguntas, dissertativa e objetiva, ou vai ser todas dissertativa? Não, vão ser todas objetivas, porque eu não sei se outros professores já falaram com vocês, mas esse sistema de avaliação do ULIFE é o pior que não, existe. Além de ser ruim, mas ele não permite você misturar questões. Uhum. Ou a prova os professores... Sim, desculpa, pode falar. Isso mesmo. Não, eu ia só completar dizendo que ou você faz a prova toda dissertativa ou toda objetiva. Não tem, o sistema não aceita misturar questões. Entendi, professor, entendi. Tá? Tranquilo. Vai ser quantas perguntas, professor? Já sabe, Poxa, ou ainda está fazendo? Eu não vou poder te dizer agora, porque eu ainda estou confeccionando a prova, mas eu não sei, talvez ali umas 6, 7 questões, né? Aproximadamente, Tá por bom, aí. tranquilo, tranquilo. Tá? Mas qualquer dúvida, igual o professor falou, entre em contato aí com o WhatsApp ou a mensagem lá do Live, lá o professor acompanha também o chat lá do Live? Também, pode ser por lá também. Eu, às vezes, para dizer a verdade, eu prefiro, porque o WhatsApp é a coisa mais rápida da gente ver, né? Você pega o telefone, já aparece ali a mensagem. Então, se vocês que pode mandar pelo Live também, não tem problema nenhum. Pode mandar também pelo Live. Mas se preferir mandar pelo WhatsApp, aqui a chance de eu ver mais rápido ainda é maior, né? Tá bom, professor. Obrigado. Mas fica à vontade, beleza. Diga, Rafael, Magela. Não, professor, minha dúvida era também, eu tive que me ausentar um tempinho aqui, perguntar do sistema da prova, se é no horário, né? Então, se o objetivo é no horário ali, beleza. Exatamente, no horário da aula, então vocês têm o horário todo da aula para resolver a prova, e a vantagem que eu vejo nesse sistema aí é que na hora que termina ali o horário marcado, vocês têm acesso direto ao resultado da prova que fizeram, tá? Tá, joia. Obrigado, professor. Então é isso, gente. No mais, eu espero que vocês tenham uma boa semana, que consigam estudar lá o material que está disponível. E sexta-feira, então, a gente faz aí a nossa avaliação. Beleza? Ok, professor. Aqui é possível que haja aqui alguns alunos que entraram, que se matricularam um pouco tardiamente. Eu não sei se eu tenho a lista agora aqui comigo, eu estava com ela aqui. Eu não sei se, deixa eu ver se algum desses alunos está aqui agora, porque aí a gente já pode até conversar. Os demais, se quiserem, estão liberados. Obrigado pela presença de vocês e a gente volta então para a avaliação na semana que vem. Valeu, professor. Obrigada, boa noite. professor.